Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast da SIC, a Associação Comercial, Industrial e Prestadora de Serviços de Capão da Canoa e Xangri-Lá. Eu sou a Caroline Aldibert, sou secretária da Diretoria Executiva, CEO da Estúdio C Comunicação e Marketing e estou aqui com meu colega Idemário Santos, popular Olá, Mário Carol. da SIC. Olá, todo mundo. Então, sou o Mário Santos, sou o gerente comercial da Associação Comercial aqui de Capão da Canoa e Xangri-Lá. Estamos aí trazendo mais um grande evento aí para Capão e Xangri-Lá, né? Não podemos esquecer de Xangri-Lá. E também vou aproveitar, Carol, o momento e já vou agradecer também os apoiadores do nosso Power Talks. Esse evento que foi muito bom, muito grande, trouxe muito conhecimento para nós, né? Então, vou agradecer aqui os patrocinadores Master, a Unicred Eleva, Gloss Agência de Marketing, Gráfica Triângulo, Lavanderia Bolhas d'Água, Restaurante Nostro Molino, Eco Alternativa, La Plata Semijoias, MS Mídia, Lucimar Calçados, CDL Porto Alegre, Clínica Vital, DCM Informática, Mecânica GCAR e Ferragem Sol. Então, agradecer mais uma vez a todos os nossos apoiadores. Sem eles, nós não conseguimos chegar, fazer um evento tão grandioso como a gente fez nesse momento, né? Com certeza. E hoje nós estamos aqui com os nossos dois grandes nomes que estiveram no nosso evento no Power Talks, né? Então, vamos falar deles. Coordenador do varejo no Sebrae, especialista em varejo de consumo, palestrante, mentor de negócios, professor de pós-graduação e MBA. Fabiano Zortea, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Esse evento que, para mim, teve uma conexão afetiva muito grande, né? Uma praia tão querida, uma cidade, nosso litoral, né? Tão importante para nós. E minha primeira vez em Capão, um lugar onde eu pude ver muitos negócios se desenvolver e agora, quem sabe, ter deixado algo que possa ser útil para eles continuarem crescendo. Então, muito obrigado e um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. E ele que é palestrante, mentor, especialista em marketing, vendas e mercado da longevidade, Stefan Ligock. Muito bem-vindo. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, Carol. Mário está aqui também com o Fabiano. Foi realmente um evento incrível, né? Muito bacana ter estado aqui em Capão da Canoa fazendo essa palestra. No local também que para mim me desperta várias memórias, né? Veraneei alguns anos aqui na minha adolescência, aqui em Capão da Canoa. Então é fantástico, vou retornar dessa vez como palestrante, tendo a oportunidade de ter compartilhado aí conhecimento, experiência aí sobre marketing, vendas, marketing digital, né? Falei um pouquinho de mercado da longevidade, então foi muito bacana. Satisfação imensa. Nós já vamos puxar esse gancho, então. No evento a gente começou com o Stefan, depois tivemos o Zortea, que eu vou inverter a ordem. Quero começar com o Zortea. Justamente, nós falávamos agora em off, eu vou pedir para ele comentar. Tu participa todos os anos da NRF e agora soubemos que esteve em Singapura também, né? Fala um pouquinho o que são essas feiras, como é que tu foi parar nessas feiras, o que tu viu lá, como é que tu traz para cá toda essa bagagem. Também, né, Carol? Como nossos empresários também podem participar dessas feiras, porque pelo que a gente acompanha, assim, aqui do litoral, não vi nenhum dos empresários indo para essas feiras, então já dá uma pincelada para nós aí. Boa! Falar da NRF é falar também da minha história no Sebrae, né? Que eu tenho um orgulho danado, né? Eu faço parte do Sebrae há 23 anos e, bom, eu tenho 42, então, né? Metade da minha vida eu tô por ali e em 2013 eu acho que tive um bom desempenho e a diretoria na época disse: Zortea, a gente organizou aqui para te participar de um evento nos Estados Unidos, né? É o maior evento de varejo do mundo e tal. Na época eu já trabalhava com isso. E, nossa, foi uma oportunidade incrível. Eu volto de lá pensando, cara, dá para levar mais gente, né? Eu acho que esse é um caminho, né? Eu via como se fosse um portal, assim, para a gente poder enxergar o futuro mais rápido e voltar e implementar, adaptar e implementar as melhorias nos nossos negócios aqui e sair na frente, né? Se tornar líder no segmento, na rua, na cidade, no bairro, no estado, no Brasil, dependendo de onde tu compete, né? E aí eu construí um programa de imersão, né? E desde lá eu coordeno esse programa, então são 13 edições, né? Já passaram mais de 600 empresários por ele e é muito massa de ver, né? Por onde eu vou, esses negócios estão prosperando, estão se desenvolvendo, né?
viram franquias, crescem e tudo mais. E aí, nessa jornada de NRF, esse ano eu fui para Singapura, que teve a segunda edição fora dos Estados Unidos, né? Edição Ásia-Pacífico. E aí aumentou o repertório, né? Porque lá eu pude ver, além do que vem por aí em termos de varejo global, lá foi específico de um olhar asiático, né? Então aí eu pude entender um pouco mais de como que está o comportamento de consumo por lá e como que os negócios estão se desenvolvendo para chamar a atenção do consumidor e fazer esse varejo híbrido acontecer, né? O físico e o digital funcionando juntos e tal. Então, são 2 eventos muito privilegiados, eu sou muito grato por poder, né, visitá-los e o mais bacana, né, eu gosto de transformar essa gratidão em algo útil, que é compartilhar, assim como fiz aqui com vocês, né, esse ano foram 27 pós-NRFs, 27, Mário, 27, 27, foi o 27º, né, esse aqui com vocês, e aí mais de 7 mil pessoas presencialmente, e lá pelo Sebrae nos canais digitais, a gente já chegou em 18, 19 milhões de pessoas impactadas pelos conteúdos, pelos canais oficiais da instituição, né, do Sebrae. Então, eu acho que isso é uma forma de devolver, né, e isso para mim faz meu coração vibrar, assim, eu sei que uma dica pode ser valiosíssima para ele sobreviver ou performar muito bem, né, e as coisas muitas vezes são simples e baratas de fazer. E realmente, tô falando assim, a gente já foi nos pós-NRF em Porto Alegre, o Canal pela CDL Porto Alegre, né, quando eles fazem lá na Unicinos, e uma coisa que tu comentaste ali que é bem interessante é que começa pequeno, tu tira um insight dali, um insight daqui, tu consegue trazer para tua realidade sem grandes investimentos, né, e consegue movimentar o teu negócio melhor, prosperar melhor, ver ali o teu negócio crescendo, evoluindo. Isso é bem legal, né? Então, chama bastante a atenção da gente. Eu acho que essa é a arte, né? Porque de complexidade o varejo tá cheio, né? Nós estamos bem de complexidade, né? E a vida também, né? A vida também. Então, que a gente possa traduzir isso, né, numa linguagem. Eu acho que o tempo também me trouxe essa experiência, né? Essa possibilidade de, poxa, sei lá, né? A Criamigos, né? Criamigos se tornou um negócio... Tem 85 lojas no Brasil, né? Começou numa imersão junto com a gente lá em 2015. E quando eu me imagino a quantidade de famílias empregadas em cada loja, né? Isso multiplica. Mas como começou? Começou com uma ideia simples, né? Vamos construir uma forma de conexão afetiva e por consequência é um urso que a pessoa leva, né? Eu falo Criamigos porque, como tem por toda parte, eu acho que a turma sabe, né? Sim. Mas vem de urso, tu constrói o urso e a jornada de compra é muito afetuosa, que eu acho que é por aí. Então, é muito menos sobre o produto, e muito mais sobre a jornada de relacionamento entre a marca e o consumidor. E aí vem todo esse mix agora, Stefan, me fala como é que tu trabalha com essa... Porque é muita coisa. Se tu olhar para o mercado inteiro, tem um mundo de possibilidades. Como é que a gente joga tudo isso dentro de um liquidificador e ajuda o empresário a montar o mix de marketing dele? Olha, Carol, eu sou consultor do Sebrae desde 2020, né? Já atendi mais de 400 pequenos negócios, pequenos e médios negócios, né? O que eu percebo muitas vezes, né? O pequeno empreendedor, ele fica muito ansioso, né, com essa quantidade absurda de redes sociais que tem, canais digitais, né, site, rede social, Instagram, TikTok, né, tem uma gama de possibilidades e muitas vezes ele fica um pouquinho perdido, assim, para qual segmento que eu vou, para qual canal que eu vou escolher, qual rede social que eu devo... Eu creio que é mais sobre posicionamento também, tem que dar um passinho atrás, né? Como eu mencionei lá na palestra, muitas vezes você tem que definir qual é a tua proposta de valor. Qual é a tua proposta de valor? Que tipo de solução você realmente entrega para o teu cliente? A partir daí você vai para a ferramenta ou para o canal, né? Com essa proposta de valor bem definida ali, você vai para a rede social. Eu acho que essa é uma dificuldade que é bem comum dos empresários, comum. De parar e só definir qual é o meu ponto, né? O que eu faço, qual a solução que eu vendo para depois correr para esse todo... Exatamente, porque, olha, muitas vezes eu já fiz essa pergunta para o pequeno empreendedor. Qual é a tua solução? Qual é a tua proposta de valor? Ele não sabe responder. Não sabe responder. Que tipo de solução ele realmente entrega para o cliente. Então é muito mais sobre
pensar a estratégia, né? E menos sobre o canal. Claro que o canal é importante você obter seguidores, você obter engajamento, né? Mas isso é o segundo momento. E até mesmo essa questão de número de seguidores, que é uma outra grande preocupação, né, dos pequenos empreendedores. Eu preciso ter 100 mil seguidores, preciso ter 50 mil seguidores. Estou pensando em comprar seguidores, que é um absurdo também, né? O Instagram pune isso aí, né? Outras redes sociais punem isso aí, né? É mais sobre engajamento e menos sobre o número de seguidores. Tem negócios que tem ali 10 mil seguidores e tem muito mais engajamento, às vezes, do que um perfil que tem 200 mil. Então, precisa definir essa proposta de valor para definir o teu conteúdo, a linha do teu conteúdo, a tua linha editorial, né? E a partir daí construir essa relação com a marca, né? Olha que interessante, agora eu peguei passou na minha cabeça aqui. A gente tá com um olho no peixe e um no gato, né? Um olhando para dentro, né? O Stefan olhando para dentro e o Zorteia olhando para fora, né? Aí tem que juntar esse mix, organizar tudo isso e organizar na minha empresa. Zorteia, o que tu traz de lá que o pequeno lojista pode trazer para o negócio dele? Seguramente uma predisposição ao erro natural. Por isso são tão inovadores, né? O americano é assim, né? Em 2014 eu estive no Vale do Silício para aprender sobre tecnologia, eu voltei sabendo um pouquinho mais sobre gente, sobre como nós 4 aqui, a gente pensa diferente, mas juntos, se ouvindo e respeitando a diversidade de pensamento, a gente pode ter uma solução que ninguém pensou. Mas é uma barreira, porque via de regra a nossa sociedade pune o erro, né? Isso mesmo, Carol. E aí até criei um bordão, né? Onde eu tô aqui, né? É assim, ó, pra gente mudar essa história que não dá pra errar e, portanto, acabar com a hipocrisia que a gente precisa inovar, se tu quer inovar, né? Tolera o erro, porque uma coisa está associada à outra. Se tu tem certeza que vai dar certo, provavelmente não é inovador, passou do tempo já. Né? Tem que correr riscos. Fazendo a mesma coisa. Tem que correr riscos, né? Só tá fazendo adaptação. Exatamente. E daí eu gosto de botar o mantra, né? Então, assim, qual é um pouco mais de risco? Não dá tanta bola para que os outros vão pensar, simplesmente muda a tua estratégia de atendimento, inova em algum ponto de contato. É a forma de entregar o produto? É a forma de receber o cliente na loja? É a forma de se relacionar no digital? É a forma... Como é que é? Em qual ponto de contato tu vai ser diferente? E aí tu vai precisar tolerar um pouquinho o erro, porque senão tu não vai conseguir ser surpreendente, né? Sim. E eu coloco assim pra ti, né? Que tu quer inovar, tu quer fazer diferente junto com o teu time. Então é assim, falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. Olha que legal. Boa. Isso aqui é um mantra, né? Pra gente se permitir algo que, como tu bem colocou, Carol, ninguém nunca nos convidou a errar. Só que o mercado como um todo está nos cobrando ser inovador, né? Então, essa é uma grande hipocrisia. E para inovar, nós vamos ter que errar. E claro, mas eu não estou falando aqui de errar, botar dinheiro no ralo, sim, ninguém claro. Tem, né? Mas é errar barato, né? Tu mudar a forma de entregar o sorvete não é caro, né? Não. Não existe inovação sem um pouco de erro. Isso aí. E se você... É aquela coisa, né? Se você errar, mas errar rápido, né? Errar e consertar rápido, tá inovando. Errar, consertar rápido e errar barato? Melhor ainda. Mas não existe inovação sem correr algum tipo de risco, né? E erro está associado ao risco. Só que na escola a gente não pode falhar, é a média, não dá pra quê, né? No trabalho tu só vai subir se tu bater todas as metas. As empresas não vibram com indicadores que falham. As empresas acertam em tudo, em linhas gerais. Olha os PPRs, essa coisa. 38 indicadores, acerta 37, fica 6 meses falando do um que não acertou. Não é assim as empresas, cara. Olha como eu fico arrepiado de raiva aqui. Cara, não pode ser assim, porque é um desperdício de energia absurda, né? Se acertou em 37 das 38, provavelmente essas metas aí estavam baixinhas. Ainda estão... Baixinhas, pouco desafio. É um outro ponto. Que eu penso. Ponto. Então tu tem que ter uns indicadores que eles são para dar errado. Mais fora da curva, né? E para dar errado mesmo. Sabe aqueles que, cara, a chance de dar certo é mínima. Mas a gente vai tentar mirar, porque aqui é o turning point, aqui é a nossa virada. E esses experimentos, por muitas vezes, eles são muito baratos. Tem loja de imóveis, por exemplo, né? Eu estava falando com esse cara de imóveis hoje de manhã, por isso que eu tô com isso na cabeça. Depois que tu vendeu um projeto de 100 mil reais, tá? Tu já começa a tratar esse cliente diferente. Ele já comprou de ti, em linhas gerais, o mercado já trata diferente, passa para um outro atender. Uhum. O pós-venda é com o outro, não é o que vendeu o projeto. Aí já deu ruim. Porque o contato com a marca é com aquela pessoa. Sim.
Então aí já tem, vamos dar consultoria de graça agora aqui no podcast. Aí, Aproveita. aproveita. Aí depois, cara, na hora de montar, como é que é isso? É o mesmo cuidado que era na hora de fechar o contrato com café, espumante, né, tela, ar-condicionado? Ou vai chegar alguém lá e vai soltar uma ferramenta no piso novinho que o cara acabou de colocar e tá gastando uma grana enorme. E nesse lugar tá uma tensão velada. O cara tá, puta, a marca começa a perder prestígio. Porque peraí, ferramenta no chão, pode dar um piquezinho no piso. Aquele puxador que não chegou vai demorar 30 dias. Tem que crescer no pós-venda. Depois que tu trocou o produto por dinheiro, né? Sim. Que não é mais assim, né? Tu tem que crescer e tu tem que te preocupar com o uso, com a entrega, seja lá o que for que tu venda, né? O depois é mais importante para a marca ficar na mente e no coração do que o durante. Só que não é assim que a gente está olhando. E nesse lugar, imagina um cuidado de botar um feltro para a ferramenta não fazer barulho. Pronto, custa nada? Nada. E tipo muitas isso. vezes, e muitas vezes exatamente onde as marcas falham, né? No pós-venda. Né? As marcas que mais destacam no mercado geralmente têm um excelente pós-venda. Continuam com esse relacionamento com o cliente, né? Bem feitinho. Tu abre espaço para corrigir o que não tá legal. Porque é esse cliente que vai ser o teu influenciador, o embaixador da tua marca, né? Não é só contratar. Importante, hoje se fala muito, por exemplo, em marketing de influência, né? Acho muito legal, né? Contratar ali um influenciador, às vezes um micro-influenciador até funciona mais até do que um mega-influenciador. Mas e o teu colaborador ali, o teu cliente, ele está trabalhando para a tua marca? Sendo embaixador da tua marca? Essa preocupação que as empresas precisam ter também. Né? No 1 a 1 que... Só que hoje a indicação pode ser na rede social, cara. Sim. Essa que é a grande questão. Pode ser lá no Google Meu Negócio, né? Prova social, que é um conceito em marketing muito interessante, muito importante, né? Que as empresas esquecem, né? Prova social. Não sou eu dizendo, eu sou um palestrante maravilhoso. Não, é alguém que foi lá e deu um depoimento para mim. Olha, o Stefan trabalhou muito bem e tal. Esse produto aqui é muito bom, esse serviço aqui é excelente. Não é a marca falando que ela é maravilhosa. Isso aí é verdade. Muda o jogo, né? Muda o jogo. Muda o jogo mesmo. E falar em mudar jogo, vocês comentaram antes de seguidores, né? O Stefan falou de número de seguidores. Eu gosto de olhar essa coisa, essa ansiedade por no digital ficar crescendo, né? O que é melhor, né? A Carol falou, muda jogo. O que é melhor? Eu ter milhares de seguidores ou eu mudar o jogo, melhorar a vida, realizar sonhos de uma forma, né, consistente de alguns? O que é melhor para uma marca? Para o prestígio de uma marca? Pergunta. Para o ego do empresário ou para o bolso? Boa. São duas respostas diferentes. Os números sustentam o ego, mas quem sustenta a empresa é o... Tudo girando por trás, que não é o número que a gente está vendo, né? E a gente ainda bate em cima da tecla. Eu quero seguidor, eu quero curtida, eu quero engajamento. E lá na gaveta do dinheiro, lá na caixa registradora. Isso é métrica de vaidade. É isso aí. Não adianta ter 100 mil seguidores e vender para 20 pessoas. Qual é o resultado disso na prática? Né? Então precisa trabalhar mais o engajamento e o relacionamento com a marca. Né? Essa questão dos seguidores é uma bronca que eu tenho, né? Muitas vezes, quando eu começo as consultorias, é a primeira pergunta que eles falam: como eu faço para ter mais seguidores no meu perfil? Né? Para curtirem mais a minha foto. Como é que está o teu conteúdo lá? Como é que está a tua apresentação lá na tua bio? Ela te representa, né? A tua bio ali do Instagram, que é o sujeito chegar ali, o cliente chegar ali. Quem é o Fabiano? Quem é o Mário? Né? Quem é a SIC? Né? É chegar ali e entender, né, o que está vendendo, entre aspas, né? Ou seja, o que você está divulgando. E essa preocupação de fazer o básico, às vezes, o pequeno empreendedor não tem. Com certeza. E eu queria perguntar uma coisa para vocês dois, porque na fala de vocês dois existe isso de pontos de vistas iguais, um pouquinho diferentes, sobre as diferentes gerações. Porque agora a gente está com quantas gerações no mercado? 6. Sim. 4 no mercado, 6 vivas. Né? 7, na verdade, contando a beta. São 7 gerações. São 7? Porque a gente tem que considerar também a geração silenciosa. É uma geração que às vezes as pessoas esquecem, né? Quem tem mais de 80 anos.
Essa aí. Esse é antes do Baby Boomer? Antes do Baby Boom. Chama silenciosa. Geração silenciosa. Essa eu não sabia. Essa é nova pra mim também. somos- Ainda tem uns silenciosos por aí, gente. Meu pai é da geração silenciosa. Meu pai tem 83 anos. Que idade tem a tua mãe, Zortea? 72. Não, tua mãe ainda é baby boomer. Mas quem tem mais de 80 anos é geração silenciosa. Mas realmente, assim, no mercado de trabalho, nós temos 5. Se a gente considerar, né, também a geração alfa, que está entrando no mercado de trabalho agora, né? Se a gente considerar a geração silenciosa, aí vamos para 6, porque ainda tem uns 80 aí que trabalham, né? É raro encontrar, mas ainda tem. Mas é 5 normalmente, né? E no mercado consumidor, são 4, né? A geração alfa é influenciadora da compra aí do pai, né? Mas não tem influencia muito, não tem um puto fino pra Ele não gastar. tem cash ainda, né? Mas influencia. Vai ter Influencia muito. Influencia. E muda o comportamento de compra. Influencia a casa. Influencia, E né? influencia bastante mesmo. Meu filho ali tem 16 anos e influencia nas compras. Mas o que eu percebo nessa questão de gerações, eu até mencionei isso na palestra, há muita preocupação do mercado com a geração Z. E agora já com a geração alfa. Tem uma tensão aí, a geração alfa está chegando. Gente, é importante considerar que as pessoas estão vivendo mais e melhor. E esse mercado da longevidade está aumentando. E de cada 10 empresários, 8 não perceberam o que está acontecendo. Né? E isso não é só aqui no microcosmo de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, isso é mundial. Eu assisti uma palestra do Zortea lá em janeiro e ele mencionou que não viu isso na NRF. Não? As pessoas ainda não, os empresários ainda não entenderam o que está acontecendo. Tem um mercado aí que movimenta, mercado da longevidade, a gente pode considerar 50 a mais para cima, né? Ainda que quarentões já sejam considerados aí também maduros, pessoas maduras. Essa questão da longevidade, 40 a mais, já tem camadas de maduros diferentes, porque uma pessoa de 50 anos ela tem um outro universo do que uma pessoa de 60, de 70, de 80. E os empresários não estão entendendo o que está acontecendo. E esse mercado no Brasil, ele movimenta somente 2 trilhões de reais. 2 trilhões, tá, gente? Não é bi, é trilhões. E em nível global, 22 trilhões de dólares. E o mercado continua muito focado na Gen Z. Né? Claro que é importante, mas sabe aquela coisa de os early adopters, né? Que o pessoal adora falar, né? São os primeiros consumidores de um produto, de um serviço. Gente, isso não está mais concentrado somente nos jovens. Antigamente eram os jovens os early adopters, né? Os primeiros que adotavam, né? Que usavam o produto. Hoje em dia isso está disseminado em todas as gerações, inclusive nos maduros. E pode ser, será, passou um pensamento aqui, que os lojistas, o comércio, o varejista, enfim, estão tão focados nessa nova geração que entra, que estão querendo adaptar tudo para eles, claro, e estão talvez esquecendo as demais gerações, com medo de ficarem cada vez mais obsoletos. Porque se eu não atender essa galera que está vindo agora, como é que eu vou atender eles depois, ou como é que eu vou atender os mais novos ainda, quando esses chegarem lá? Eu costumo dizer que a geração Z tem o melhor assessor de imprensa de todos, né? Só falam deles, né? Da geração Z, né? Mas os maduros, né? Os consumidores maduros, eles não estão sendo atendidos no produto, no serviço, na experiência do cliente. Muitas vezes um consumidor 50 a mais, um cliente 50 a mais, chega numa loja e tem ali um Gen Z atendendo ele. E ele não sabe como é que a cabeça do 50 a mais funciona. Não é nem a mesma língua, não é nem o mesmo português. Sim. Não, é tudo diferente. É tudo diferente. É tudo diferente. Então, assim, tem muitos lojistas que não estão preparados para atender esse consumidor, que é muitas vezes exigente, né? Que é informado. Não é só o Gen Z que está ali no celular hoje pesquisando. Não, gente, qualquer pessoa hoje está pesquisando no celular. Né? Tá ali no smartphone. Tu já vai bem informado, né? Vai super bem informado. E uma coisa bem importante, esse cara normalmente tem grana. Pensem que uma pessoa 50 a mais hoje, 60 a mais, ele já está com os filhos criados. Não tem filho adolescente como eu e o Zortea aqui, né? Que estamos na casa dos 40 anos. Esse cara é 50 a mais, 60 a mais, já está com os filhos criados. Ele não tem que mais pagar a escola do filho. Ele não tem, às vezes, nem prestação de casa. Ele está com grana para gastar. E aí ele chega na loja e ele é mal atendido.
ou esse atendente ali, ele não consegue falar a linguagem desse cara. E essa é uma coisa que me preocupa muito, assim, porque nós temos cada vez mais pessoas maduras, né, e menos jovens. Tem menos jovens, não é no mercado de consumo, é no planeta Terra. As pessoas estão tendo menos filhos. Eu sou de uma família, eu nasci nos anos 70, gente. Eu tenho essa cara de guri aqui, né, mas eu já tenho 48. Nasci nos anos 70. Eu tenho 4 irmãos. Nós éramos 5 filhos. Eu e minha mulher só tivemos um. O Zorté aqui falou que tem 2, né? 2. Raríssimo achar uma família hoje que tem mais de 2. Bem raro. É quase uma anomalia. Assim, né? Então tem menos jovens no mundo e menos consumidores jovens. Então, assim, eu vejo uma preocupação excessiva, né, nessa questão do Gen Z e agora do Geração Alpha, enquanto tem um mercado enorme que está sendo mal ou não atendido. Isso é verdade. E essa geração aí, como o pessoal se preocupa, né? Eu vejo que eu visito muitos os empresários aqui, e eles se preocupam muito em como chegar, né, nessa geração e acaba realmente esquecendo a nossa geração, dos 50 a mais, né, dos 60 a mais. Mas sabe por quê, Mário? Eu acho que essa preocupação com a Gen Z dos empresários está também do lado de cá do balcão, para ter força de trabalho. Né? Então eu quero que trabalhe para mim. Né? Então eu vivo, assim, recorrente, é uma treta onde na mesma empresa tá os gerações anteriores dizendo que eles são a geração que quer mudar o mundo e não sabe arrumar a cama, aquela coisa toda, e eles, por sua vez, dizendo que os caras que têm um pensamento quadrado, que não flexibiliza, que não tem uma visão de mundo um pouco mais ampliada. E eu acho que a solução dessa história ela está em casa mesmo, né? Da gente poder conviver com os pontos de vista diferentes e achar interseção. Precisamos achar um caminho do meio aqui, onde são coisas que são combinadas e não são negociáveis. E conviver com as formas diferentes de ver o mundo. Acho que o varejo, que precisa tanto de ideias, de inovar, de surpreender a cada semana, ele ganha muito com essa complementariedade. Sim, Contanto que pare de ficarem com essa discussão inútil de quem tá certo, né? Os dois estão. Os dois. Não, cara, sempre. Eu sou filho único, sucessão de varejo pequeno. Meu pai é agricultor, mercadinho de bairro. Minha mãe é sacoleira, loja de roupa. Eu sou filho único e eu fiz sucessão. E a gente brigou. E eles são seres de luz, os dois. Né? Então, claro que o problema já sabe onde estava, né? Era um guri que estava fazendo TGA 2 na Unicinos, né? E achava que sabia tudo sobre administração. E aí estava a minha rebeldia, a minha ilusão de que as coisas nos livros funcionariam muito bem na prática e tudo. E eram 2 gerações, né? E familiar, enfim, com poucas pessoas, e teve conflitos. Então, eu consigo entender. Agora, não é produtivo. Não, e então tem que resolver para não deixar dinheiro em cima da mesa. Para ter fila. E assim tem gente com fila de gente querendo trabalhar. Tem varejo com fila de jovem querendo trabalhar. Só que ele faz coisas diferentes do usual. Sim. E eu acho que o empresário, ele não tá... ele não consegue se adaptar a essa... essa pessoa que quer vir trabalhar, essa geração que quer vir trabalhar, o pensamento não fecha. Né? Porque eles já vêm com umas ideias diferentes. Os dois têm que estar abertos. Os dois têm que estar abertos. A geração Z tem um grande mérito que ela foi a primeira geração que botou na mesa a discussão sobre saúde mental, né? Porque a história de propósito, né, isso já veio antes até com os milênios, né? Mas a questão de saúde mental, eles foram os primeiros a colocar. E isso impacta diretamente, não quer trabalhar final de semana. Né? Em Porto Alegre, por exemplo, a preocupação lá nos lojistas de Porto Alegre, eles não conseguem arrumar gente para trabalhar no final de semana. Aí é o dono que vai lá pro balcão, muitas vezes. Né? Aqui também, aqui é praia, né? Que precisa do final de semana, porque o veranista, o turista, o empresário, ele vem no final de sexta-feira, termina o expediente, vem pra praia, tem sua casa, seu apartamento na praia, né? Então a gente precisa que esteja trabalhando no sábado e domingo, né? Mas aí é uma questão, talvez, de gestão também, né? De gestão, de combinar, né? Talvez o Gen Z ali, que é o funcionário, ele não precisa trabalhar sábado e domingo, né? Ou quem sabe trabalha um sábado, folga no outro, e outro funcionário trabalha no sábado. Gente, isso aí não é nem problema de marketing, de venda, isso aí é problema de gestão de pessoas, né? Talvez falte criatividade. Mais um elemento na história agora, inteligência artificial.
Nossa, inteligência artificial aí que tá bombando, né? Tá bombando. Tá bombando. Tá dando um nó, tá resolvendo dando um muita nó. coisa e dando um nó. É algo fundamental, não dá mais para viver sem, né? Só que a gente tem que pensar também na questão da IA, no bom uso da IA, né? Eu acho que esse tema chegou, né? Ele deu um nó no cérebro aí de muita gente, né? Como é que eu aplico IA no meu negócio? Hoje tem várias IAs aí, né? Só ir para o Google. Todo dia acho que lança uma, e né? todo dia lança uma. Mas como é que você está usando isso, né, de forma inteligente, né? Mais importante até do que a ferramenta é quem está atrás da ferramenta. É o tal do prompt, né? O comando que você está dando Mas lá, é o que né? eu digo, inteligência artificial não é nada sem uma inteligência natural. E aí tem que ter. entra nessa história o repertório, né? O repertório de quem está ali dando o comando, né? É o repertório, é até mesmo a riqueza de vocabulário, né? Nisso até a gente estava falando antes dos maduros aí, né? Eu vejo que a IA vai beneficiar muito profissionais maduros, porque essas pessoas geralmente, né, quem tem mais de 40, 50, 60 anos, são pessoas que leem mais, né, porque as novas gerações são muito influenciadas pelo digital, né? Então, quando leem, né, leem o quê? Alguma coisa ali no smartphone, né? Rede social. E quem tem mais de 50 anos geralmente tem repertório, vocabulário, senso né, bom senso, né, como consegue concatenar as ideias, e isso vai fazer toda a diferença lá no comando que você vai dar para a IA. Né? Mas uma coisa que me preocupa muito, né, e eu também mencionei lá na palestra, é o uso excessivo e inadequado da IA. Que eles querem usar e não sabem nem como e onde. Não, e a gente está delegando tudo para a IA e daqui a pouco a gente não está refletindo, gente. Né? Tem que ter a reflexão também sobre o resultado que está vindo ali. No né? mínimo, ler o que ela escreveu, se a gente for falar de ChatGPT, né? Ler o que ele escreveu Sim. e corrigir, adaptar, ajustar. O que tem de e-mail escrito com algumas coisas assim. O pessoal nem tira aquela última frasezinha embaixo. Não tira nem os emoji que vem junto no ChatGPT. Tem social media dando Ctrl+C, Ctrl+V para fazer... ChatGPT, faça um post para mim sobre atendimento ao cliente. Aí ele vai lá, gera, né? E ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele não coloca nem o tom da marca, Carol. Né? E o que isso está acontecendo? Daqui a alguns anos a gente vai ter cópia da cópia da cópia. E o jeito de falar de cada marca, né? Como é que é o jeito de falar de cada marca? Né? Buscando a diferenciação, tá ficando todo mundo igual. Então precisa... Ok, usa a IA ali para te ajudar, para fazer desde o post até o planejamento estratégico da empresa. Mas, se for o post, você tem que pensar lá de que forma você vai encaixar ali o tom da marca, o jeito de falar da marca. Né? Porque o jeito de falar de uma Magazine Luiza é diferente do jeito de falar lá da Apple. São coisas diferentes, né? E a outra coisa, vai usar para um grande planejamento estratégico? Veja também, né, como é que está vindo ali, né? Tem que ter um filtro, tem que ter um bom senso ali de analisar o que está vindo de resultado, porque a IA acaba puxando muita coisa, né, gente, que às vezes não faz sentido. E quais são, assim, eu não sei se vocês podem dizer, o que mais se utiliza hoje de inteligência artificial dentro do varejo? Tem, além do chat, a gente fala muito do ChatGPT, né? ChatGPT, o Gemini, e mais alguma outra, assim, chega a comentar ou não? Varia muito. Olha, eu até vou pedir ajuda aqui do Zortea, né? Na questão de gestão de estoque, né? Tem umas ferramentas específicas, né? Eu trabalho mais na parte de marketing, o ChatGPT, claro, né? O Gemini, né? Tem outras até para produção de vídeo, produção de imagem, enfim, né? Na parte do marketing tem várias, Midjourney, que mais? Tem uma que tem o nome de Pica, né? Enfim, o pessoal brinca até com esse nome, né? Enfim, mas tem várias possibilidades aí, né? Mas a questão de gestão de estoque, acho que... Mas eu ainda vejo essas mais pro setor do marketing em específico, né? Isso. Não para gestão, por exemplo, assim, um dono de uma empresa. O que ele vai colocar ali no varejo, na loja dele... fugindo da questão organização do marketing dele. Porque tem muitas coisas ali. Quem vai fazer ou a geração Z, a galera que tá aqui no celular, que tá editando vídeo, que é bem específico, né?
Não sei se era essa mais ou menos. Mas eu a acho que tua era mais ou menos pergunta. isso mesmo, Carol. É. Então, IA é assim, eu estudo bastante há uns 3 anos, né? E quanto mais eu estudo, mais eu descubro coisas que eu não sabia, né? Então, eu tenho pouquíssima certeza sobre o futuro, né, com IA, e fiquei mais feliz de ver uma palestra do Yuval Harari, né, aquele israelense maravilhoso, Sensacional. escritor, né, de livros poderosos sobre o futuro, numa linha semelhante a mim, então me senti menos angustiado, né? Ele é um cara que eu admiro muito, assim. E cara, tem muitas tecnologias que vêm avassaladoras, né? Ao longo da história. E sempre com a mesma história. Vai tirar emprego e da outra vez não era diferente, agora sim vai tirar o emprego. Né? É assim que acontece. É isso aí mesmo. Né? É assim que aconteceu nas revoluções todas. Se a gente olhar, né, sei lá, 200 anos para trás, é isso. E eu acho que a gente precisa também ter menos pânico, sabe? As coisas vão se encaixando, né? Vocês lembram há uns 3 anos quando veio aquela história do metaverso? Bah, eu tava Que ia pensando sobre isso. revolucionar. Tava pensando sobre isso. Mas isso era diferente. Esse não me pegou. Mas não te pegou, mas pegou muito pequeno empreendedor. Achei uma palhaçada. Eu não entendi até agora pra que eu Pois vou fazer. mas eu nas minhas consultorias eu tinha empresário que estava apavorado, como é que eu coloco o metaverso no meu negócio, como é que eu coloco a minha empresa no metaverso. E eu dizia assim, meu amigo, primeiro te preocupa ali em atender bem o teu cliente. Isso. Aqui nesse universo aqui. Né? E aí foi uns 3 anos atrás? Foi uns 3 anos atrás. E se tornou uma grande piada, né? E aí, assim, tinha muito empresário preocupado, né? Como é que eu vou colocar minha empresa no metaverso? E não estava fazendo o dever de casa ali de atender bem no WhatsApp. Então, assim, muita calma nessa hora, né, gente? Muita calma nessa hora. Acho que ele ainda vai ter seu tempo, mas vai ser um canal de venda mais um. Não tem outros tantos. Mas voltando para IA, sim, gestão de estoque, assim, usando bem, eu não conheço muita gente, tá? Usando bem inteligência artificial atualmente, tá? Desempenho agentes de IA que trabalham por si só, que tomam decisões, essa parada toda que tá midiático, eu ainda não vi. Não, viu? Em empresas no Brasil, né, olhando grande porte, já vi usar muito bem para ajudar na produção de conteúdo, um pouco de gestão de estoque, sim, para ajudar a tomar decisões, para ajudar a aumentar o repertório do time de venda, o que tu diz quando tá caro, não sei, né? Então, eu vejo que a gente está aprendendo. E eu acho que é menos sobre se angustiar em estar usando bem, porque é muito recente e as possibilidades são infinitas, e mais sobre escrever para que tu quer usar. Isso é difícil fazer. Porque a gente é estimulado com, né? Tem um monte de hype, as figurinhas, os cartoons ali, né? Aquela coisa que foi consumindo um monte de energia do planeta, a gente brincando, se divertindo. Mas para fazer negócio mesmo, o que IA pode te ajudar a melhorar a produtividade? Por exemplo, o problema do varejo brasileiro, na minha visão, é a eficiência operacional. Quando a gente ajeita a eficiência operacional, o nosso varejo cresce. Bom, para mim ser mais eficiente operacionalmente, o IA é um excelente aliado. Mas em qual lugar eu vou começar? Pois é. Né? Boa Porque pergunta. o usual é criar uma área, né? Cria uma área, bota alguém lá, pegou alguém de tecnologia e tal. Gerente de área. E fica lá e cara, mas antes, pra quê, velho? Pra quê? Então, eu acho que tem que... Primeiro, é uma coisa de longo prazo, não é assim de uma hora para outra. Então, quando eu falo com alguém que diz, esse ChatGPT 5 aí, não vou pagar porque... Não, né? Quanto tempo tu usou? Usei 3 semanas. É que nem não usar, né? Me fala que usou 6 meses, aí não podemos sentar para conversar. Então, é sobre aumentar... A gente está numa fase ainda de letramento. Perfeito. E vai precisar desdobrar isso ao longo do tempo e entendendo qual verdade que vem para o varejo. Porque aí na frente as coisas vão... Na medida que a legislação também pode ir surgindo, né? É assim, né? A gente está meio desenfreado com o IA. Começou já a fazer bobagem, tem os deepfakes, tem um monte de zoeira no mercado. Por quê? Porque não tem legislação. E qual é o grande uso que está sendo feito hoje? Pra zoeira. Pra zoeira. Como tu vê, a Marisa Maior, agora tem o Baby Bebetinho, não sei se vocês conhecem, né? Eu não conheço. Já está fazendo publi aí já. E os influenciadores de IA, né? Tem gente que está ganhando dinheiro com isso aí. Né? Mas assim,
No longo prazo é que a gente vai ver, né, o uso disso, né? E acho que, como bem colocou o Fabiano, nós estamos num momento de aprendizado ainda, gente. Aprendizado da ferramenta. Muita calma nessa hora, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar isso aí. Mas eu acho que mais importante até do que a ferramenta ali é quem está utilizando a ferramenta. Né? É como você dar uma Ferrari para uma pessoa que não sabe dirigir. Né? Ou que tirou a carteira semana passada, né? Você tem que ir aos pouquinhos, né? Quer ver uma rotina boa que eu acho que pro empresário que diz que, tô sem tempo para estudar comportamento de consumo, por exemplo. Tô sem tempo para isso, para aquilo. Isso é legítimo, né? Mas dá para criar rotina para otimizar isso. Então, algo que eu tenho exercitado muito, assim, eu acompanho estudos de comportamento de consumo de diversas fontes. Vai lá, Mintel, WGSN, Sebrae, né? Entre outras fontes que eu confio e, por vezes, não dá tempo de ler tudo. E eu coloco lá no GPT 10 PDFs e faço algumas perguntas sobre aqueles dados que me interessam mais. E eu me sinto mais atualizado com isso. Mas eu investi, sei lá, das 7h30 da manhã às 8h para fazer um rápido estudo sobre comportamento de consumo. Ele é aprofundado, ele é denso? Não, mas é o possível daquele dia. Então eu estudei mais um pouquinho todo dia. E fiz algo bom com isso. Isso vai gerar um conteúdo, isso vai gerar uma nova abordagem de vendas, isso vai gerar um pouco mais de repertório para eu, né, colocar minha marca cada vez mais num nicho específico, ser mais relevante para esse nicho, por aí vai. Então, estou dando um exemplo de uso aqui, que qualquer um consegue fazer, contanto que se exercite, né? E que tira daquela realidade, aquela verdade absoluta de que eu não tenho tempo para estudar comportamento de consumo. Com o IA, tu tem, sim, uma condição de conseguir bons estudos. E o artigo pode ser em qualquer língua, né? Se botar ali um artigo em inglês e pedir para ele traduzir. Faça o resumo. Né? Tipo, sei lá, você quer conversar com um advogado e não sabe nada de direito, agora tu conversa melhor. Eu uso para fazer áreas que eu vou... E aí vão dizer, tira o emprego do advogado. Não, o meu advogado me atende bem mais rápido agora. Porque eu já sei o que perguntar, graças a IA. Meu marido é advogado e eu também já precisei uma cliente. Cara, me faz um contrato. Pede pro Thiago fazer um contrato. Diz, cara, não vou movimentar com o Thiago fazer um contrato. Joguei no GPT, organizei e mandei pra ele. Revisa e me fala os pontos. Olha aí. E aí ele me disse, ó, aqui. Eu disse, então, beleza, show. Claro, porque o ChatGPT, ele sabe, mas ele não sabe tudo ainda. E não é confiável. E não né? é confiável. Inclusive, num dos eventos que a gente foi agora, Mário, eu acho que foi a Natália Schifino, foi E pós-NRF da CDL lá no Unicinos. Não. Não, então foi outro evento. Agora não me lembro. Uma das meninas comentou que ela pediu para fazer um artigo, e ele fez um artigo com dados, com tudo muito bonito. Ela disse, show de bola. Só que esses dados... De onde é que você tirou esses dados? São dados que eu inventei porque o seu artigo ia ficar mais legal. Olha, vendo? Daí não dá, né? Olha aqui. Não é delegar, é fazer com. É fazer com. E um outro case que eu achei muito legal, que eu também não lembro qual foi o evento agora, mas, e eu acho que foi num stand do Sebrae, eles colocaram falando nessa de comportamento do consumidor, experiência do consumidor, dentro de um provador de loja, uma Alexa. Então, tu entrava no provador, tu podia conversar com a Alexa. Tocou meu coração, essa é a loja, ela que eu sou líder do projeto, Loja Tela, @Tela Loja, sigam aí no Instagram. A gente precisa movimentar as nossas redes. Tá lá no Prédio Belas funcionando. Muito legal. Nós gastamos R$200 para fazer um provador inteligente. 150 da Alexa em promoção, mais 50 de uma lâmpada. Eu acho que foi nessa quando nós fizemos lá na época. Isso, lá foi um pocket e tal, mas a loja tá funcionando lá no Prédio Belas, no 3º andar. Eu acho que o Sebrae montou um stand R$200 na Feira Brasileira do Varejo. E podia pedir para ele aumentar a luz, baixar a luz, luz branca, luz amarela, música. Personaliza o provador. E isso, agora eu me lembrei. Tem um associado nosso, até que é patrocinador, ele implantou dentro da loja. Tá vendo? Que legal. Que bom. Que bom. Sabe que eu vi isso semana passada. É o uso inteligente São essas referências que a gente tem que pegar e aplicar. Não é caro. Não, e encoraja, né? Quando tu diz que é 200 pila pra fazer um provador inteligente, por isso que eu falei aqui, né? Porque se alguém tá meio distraído, já vai ouvir, né? Opa, peraí, o que eles estão falando? E quando eu mostro, né, nas palestras que eu fiz de pós-NRF esse ano, os caras no final da saída já me pediram se eu tinha pra vender a Alexa e a lâmpada pra implementar. Juro pra vocês. Não tinha pensado nisso, né? Já vou ficar com um standzinho ali, ó. Mas é sobre isso. O nosso varejo precisa de soluções como essa. Por isso que a gente construiu. Porque provador inteligente tem vários. Aqueles que custam, né? Milhares de reais e ninguém consegue implementar, né? Assim, então,
A gente tentou adaptar e fazer isso Como daí. simplificar essa ideia para o meu negócio? E isso é o uso inteligente da inteligência artificial, né? Isso aí mesmo. Falar a IA, a Alexa é uma IA, né? Mais íntima da turma. Que, aliás, sabe muito mais da gente, às vezes, do que a gente mesmo. Saquei. Você pode puxar lá o relatório, né? O relatório da IA, da Alexa, ela consegue ouvir as conversas que a gente teve em casa. Gente, Isso até assusta. Experimenta fazer isso. Nosso tempo está chegando ao fim. Boa. Né? Foi muito bom o nosso papo. Queria agradecer a presença de vocês dois e pedir também, assim, ó, bem rapidinho, 1 minutinho, um conselho, uma dica, alguma coisa para o empresário poder olhar para os próximos 5 anos, não vamos botar nem 10, né? E poder mudar alguma coisinha no negócio dele, assim, entender um pouquinho o que vai acontecer nos próximos 5 anos. Olha, meu conselho, defina bem a sua proposta de valor, tem que estar isso na ponta da língua, né? E a partir daí defina a sua estratégia, né? Com a proposta de valor definida, qual é o tipo de solução, como é que você faz a diferença na vida do cliente. E a partir daí, escolhe uma rede social que você vai ser ali o top ali, né? Que você vai investir fortemente nela, né? E sempre preocupado ali em divulgar bem o que você faz, como é que você resolve uma dor, né? Ou proporciona uma satisfação para o cliente, né? Porque também isso é importante, né, gente? Empresa nem sempre existe para resolver dor. Às vezes também existe para proporcionar uma satisfação pessoal para o cliente. E quero agradecer aqui a participação, né? Quem quiser me seguir aí nas redes sociais, @StefanLigoc. Boa. Excelente ponto, Stefano. Eu gosto de aconselhar para que o empresário procure deixar de lado as convicções que trouxe ele até aqui, especialmente sobre como o consumidor se comporta, e abra mais esse espaço de convivência, relacionamento, conexão. Muito menos, eu sei que o meu cliente se comporta dessa forma, porque afinal eu tenho 40 anos nesse mercado, e muito mais, como eu posso te ajudar agora? E muito mais convivência dentro do uso daquele produto naquele mercado. Acho que o maior ativo de um negócio é a sua rede de influência, né? A sua rede de conexão. E essa rede são pessoas, né? Que falam ou vivem a respeito de determinado produto ou serviço. Então, sei lá, se tu vendesse bicicleta e dizer vai pedalar com os caras, né? Boa. Eu acho que é muito mais sobre estar no mercado e aí, ouvindo, tu retroalimenta aquela ideia que vai ser inovação. Poxa, peraí, então não é mais sobre vender bicicleta, é sobre fazer um serviço onde a gente vai pedalar junto em lugares incríveis do meu estado. Então já tem um outro produto, né? Que é serviço agregado ao produto físico, que faz parte da mesma comunidade, que no final das contas não é sobre bicicleta, é sobre pedalar. Então eu acho que essa visão de produto, ela precisa ser desconstruída na medida em que a gente está construindo uma visão de servir, de relacionar, que é uma rede, que para mim é o grande ativo. Isso tu não mexe. Se tu consegue chegar num ponto onde tu compra de mim, aí tu fala bem de mim para alguém, na segunda camada eu já formei um ativo onde o meu negócio vai seguir bem, independente das condições e variações, né, econômicas, políticas e um monte de desafio que o varejo vive todos os anos, né? Então eu acredito nesse movimento assim de não estar sozinho, estar com quem tem interesse ou compra de ti. Bom, boa. Baita dica também. E como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Muito fácil. Eu boto mais foco no Instagram, né? Então, @FabianoZortea, todo dia, né? Hoje, né? Muitas boas postagens por aqui. Todo dia, dia sim, dia não, eu boto alguma coisa que eu acho que pode ajudar em termos de conteúdo, né? O varejista tem um insight prático e objetivo, assim. Então, procuro pensar em coisas que possam ser insight, pauta boa de reunião de varejo, coisas que possam fazer com que o varejo se movimente. Varejo bom é aquele que movimenta um pouquinho todo dia. Lá no meu Instagram ele encontra alguma ideia que, quem sabe, pode ajudar. Foi um prazer ter vocês aqui, né, participando do nosso podcast. Prazer maior ainda participando do nosso 3ª edição do Power Talks, né, edição no cinema ali, casa lotada. Então, agradecer mais uma vez em nome de toda a diretoria ali, a presença de vocês. Faz tempo que conversamos para vir. Graças a Deus. E conseguimos fechar esse ano, né? Certa. Na hora certa. Dia lindo, pipoca, maravilhoso. Pipoca, refrigerante. Bora. Né? Com certeza que o Que venha. gostou bastante. O pessoal adorou, com certeza. Só tenho a agradecer mesmo. Carol? Nossa, muito obrigado. Obrigado, Mário, por dividir a bancada desse jornal. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, gente.